Sim, família, finalmente e infelizmente eu finalizei o arco de Shibuya. E meu Deus, que arco que deixa a gente feliz e triste ao mesmo tempo. Bora pro script, família, tamo junto. Jujutsu Kaisen voltou com o episódio 6 e meu colega, o que aconteceu aqui? Eu tava muito ansioso pra volta dos episódios, pra do nada os caras meterem o capítulo 64. Os caras voltaram e pegaram o capítulo 64 e enfiaram no início do episódio 6. Do nada, pra simplesmente depois eles voltar ao normal, a cronologia dos acontecimentos, que foi no capítulo 79. E sabe, não teve lógica nenhuma, assim. Resumidamente, eles pegaram esse capítulo 64, que é da Mei Mei, com todo jogando ping-pong, e um desenvolvimento de uma garota que é uma ex-colega de turma do Itadori. Sabe, não teve nenhuma lógica. Não sei por que eles fizeram isso, entendeu? E de resto foi algumas cenas extras. Sem contar com a abertura, que foi 1 minuto de abertura, mais ou menos. E metade disso foi tudo do episódio. Só essas cenas foi metade do episódio. Que sabe, não tem relevância pro arco de Shibuya. As únicas coisas que eu gostei mesmo foi as cenas de comédia, que esse diretor consegue destacar bastante as cenas. Mas de resto, entendeu? Foi literalmente metade do episódio para no final eles literalmente cortarem e ir pro foco principal. Não sei se tem motivo para eles botarem essas cenas nesse episódio inicial, só se for para aliviar esse arco, porque meu colega, se for só para aliviar esse primeiro episódio, eu até entendo porque vai ter bastante gente que vai se traumatizar nesse arco. Mas se não for para isso, cara, perdeu metade de um episódio para botar cena que não tem relevância. Eu não entendo isso. De resto, deu continuidade àquilo que eu falei no meu último vídeo, do episódio do arco do Gojo, que eles foram atrás de quem era o traidor e eles estavam suspeitando do Mekamaru, ou Mota, aquele cara lá que tem que ficar dentro de uma banheira que não pode sair e ele fica controlando os fantoches. E aí o trio que vocês já conhecem com a Altahime foram até o lugar onde ele fica teoricamente. Bom, teoricamente vocês também já devem ter deixado o like e se inscrito no canal, porque meu colega já estamos chegando a quase 40 inscritos e agradeço demais aí, família, tamo junto. E a gente descobre que ele não tá lá e sim em outro lugar. E sim, ele é o traidor. Ele tava passando informações pro Gueto e para esse outro aí que eu não vou nem falar dele. Só que ele fez isso para com que esse vagabundo aí usasse uma habilidade dele, a transfiguração ansiosa, para deixar ele com um corpo saudável, que para quem ainda não entendeu do porquê do Muta ser assim, é porque ele tem o mesmo problema que o Toji. Ele também tem uma restrição celestial. Só que ao contrário do Toji, como eu expliquei, o Toji ele não tem energia amaldiçoada, só que em troca de não ter energia amaldiçoada, ele tem um corpo muito forte e outras habilidades mais aguçadas. No caso do Muta, é ao contrário. Ele ficou com um corpo muito fraco, só que ele tem uma quantidade muito grande de energia amaldiçoada. E no caso, ele usa isso para controlar os fantoches dele. E como ele tem um corpo muito fraco, ele não sai para nenhum lugar e fica dentro desse lugar. Por isso que ele traiu a escola Jujutsu só por uma rito usar essa transfiguração para ele ficar com um corpo saudável. Só que, como eu falei, ele só queria usar isso para se curar. Porque, pelo que eu me lembro, ele nunca viu pessoalmente os colegas dele da escola Jujutsu, já que ele quase não sai. Quase não sai, não, ele não sai. Então ele fez isso mesmo só para ele ter esse corpo saudável e poder ver os colegas dele da escola Jujutsu. E isso deixa bem óbvio que ele só queria mesmo fazer isso. Porque logo em seguida dele ser curado, ele vai lutar com o Mahito. E acabou acontecendo a luta. E o Muta acabou pegando o Mahito de surpresa porque ele ativou o modo dele, o Ultimate Mekamaru, o modo absoluto. Que eu não sei porquê, mas me parece com algum anime. Vocês sabem do que eu tô falando, vocês pegaram a referência que eu tô ligado. E um negócio interessante, que eu peguei até um susto, que como ele tem bastante energia amaldiçoada, esse Ultimate Mekamaru, dentro dele estava toda a reserva de toda a energia amaldiçoada de toda a vida do Muta que ele tinha guardado. Até aparece na hora que ele foi usar a habilidade que literalmente era uma energia guardada há 17 anos. E aí, pelo que eu entendi, abaixou para 16 porque ele usou só um ano dessa energia que ele tinha acumulado. E aí o plano do Muta era tentar avisar pro Gojo que eles dois estavam aí e também avisar do plano deles de Shibuya, que vocês vão ver lá mais pra frente a cagada que isso vai dar. Mas o episódio finaliza com ele dando esse golpe. E assim, eu gostei desse episódio, só não gostei mesmo porque eles literalmente fizeram metade do episódio com um capítulo, sabe, que não foi relevante. Pelo menos pra mim não foi. E referente à animação, eu achei um pouco mais detalhada, principalmente porque é o arco de Shibuya. Então eu vi uma leve diferença sim deles terem detalhado mais do que o arco do Gojo. Mas de resto, é isso. Dando continuidade, o episódio 7
E meu Deus, que episódio, família. Não, Mekamaru Ultimate, incrível. A animação também tá ótima. Bom, a luta parou depois do Muta ter dado aquele golpe com aquele canhão no Mahito. Ele acertou mais ou menos assim nele. O Mahito acabou ficando com a cara toda desfigurada, mas tá vivo. E uma coisa que eu gostei bastante que eles fizeram nesse episódio, eles não fizeram isso, pelo que eu me lembre, no arco do Gojo, nem na primeira temporada também. Então eu acho que isso é novo dos diretores que estão envolvidos. Que parando a tela em câmera lenta como se fosse um slide, sabe? Em determinadas cenas para destacar. Uma cena que eu achei bacana foi essa, mas também não vão fazer cena de slide que nem alguns outros animes aí. Mas teve uma que, meu Deus, parece que os caras fizeram um contraste, sabe? Como se fosse um anime e como se fosse uma cena de algum fã que animou a cena do mangá, que foi essa cena aí, meu colega, muito maneiro, Mekamaru. Enquanto isso, o Mahito bem ali, parecendo um coelho. Enquanto a luta rolava, já vou logo falando isso, porque eu tenho certeza que vai ter gente enchendo o saco por causa disso, sobre o design simplificado. Em determinados momentos, enquanto o Mahito tava fugindo do Mekamaru, claramente a gente vê que tem uma simplificação, mas mano, certeza que vai ter gente enjoando com isso, e sabe? Pra mim tá de boa, entendeu? Isso daí, segundos de um cara correndo, não vai mudar em nada. Mas de resto, assim, a luta, principalmente quando ele deu o canhão dele, lindo, cara. Eu achei até bacana essa simplificação, principalmente nesse personagem, já que ele é meio doido. E como a animação fica simplificada, ela fica meio deformada. Então eu achei bacana como essa deformação ficou nesse personagem específico. E quando o Mahito deu esse golpe no Muta, cara, não deu. Eu só me lembrei de um personagem. Vocês sabem de que eu tô falando, do Luffy. Cara, eu não sei porquê, mas a primeira coisa que me veio na cabeça foi ele. E aí o Muta usou esse negócio cilíndrico aí, que eu acho que dentro dele tava armazenado algum tipo de técnica. Ele queria jogar essa técnica Mahito, que eu acho que era pra exorcizar ele ou alguma coisa do tipo. Porque pra quem ainda não sabe, o Mahito não é uma pessoa, tá? Ele é uma maldição. Ele só tem mesmo a aparência de humano, mas ele não é. E aí, quando o Mekamaru tava com a mira pronta, só foi aquele disparo. O Mahito achou que não ia acontecer nada. Mas, perdeu o braço. E essa cena do soco, muito satisfatória. Teve uma diferença aí do mangá pro anime, que foi nesse chute. Nesse chute, o Mekamaru deu com o pé. Já no mangá, ele deu esse golpe com, com a mão e voou ele pra floresta. O Mekamaru, aproveitando a situação, ele foi tentar ir pra cima dele, dando uma voadeira. Só que o Mahito se deformou novamente, se transformando num corvo e conseguiu escapar. E o Muta se preparando pro próximo golpe. Esse agora vai ser maneiro. Ele usou uns mísseis, meio que são uns mísseis que é teleguiado pra seguir o Mahito. E meu amigo, quando chega essa cena, gostei muito. Foi tudo cena extra isso, tá? Foi muito legal. Ao mesmo tempo que a cena ficou muito bugada. Cara, se vocês derem umas pausas, principalmente pra galera que não gosta do design simplificado, vai odiar essa cena. Mas eu gostei muito. E ficou engraçado ao mesmo tempo que, cara, enquanto os golpes foram indo atrás do Mahito, o Mahito entrou dentro da floresta enquanto ele corria. Ele se deformava, se transformando em vários bichos, cara. Em vários. Ficou muito legal essa cena. Até no coelho, que eu até falei brincando, ele se transformou. E foi tudo cena extra isso. No mangá, essa cena foi literalmente o golpe, seguindo o Mahito rapidinho, assim. Acho que foi de um quadro, assim, dos mísseis seguindo ele. Ele acabou fazendo com que os mísseis parassem no robô do Mekamaru. No caso do anime, ao invés de os mísseis acertarem o Mekamaru, foi o próprio Mahito que usou uma das técnicas dele de deformação para cortar aquele cabo que conectava o robô, porque ele achava que cortando aqueles cabos ia desconectar o robô. No caso, não aconteceu isso. Ele achando que ia dar um efeito, que no caso não deu, o Mekamaru deu de volta para ele um presente, um tomate na cara dele, só que não. O Mekamaru usou mais uma daquelas técnicas do cilindro, lá preparando mais uma técnica, só que na hora que ele foi dar a técnica, meu colega fudeu legal. O Mahito tava com cara de zumbi e adivinha? Exatamente, ele ativou a expansão de domínio. Agora foi. Aí ele conseguiu mobilizar o robô. Essa técnica dele do Mahito, eu até posso não gostar dele, mas essa técnica é muito bacana. Com as mãos se mexendo e tal. É muito bacana essa técnica. E essa cara dele aí feia pra desgraça. E aí, teoricamente, o Mahito também conseguiu desativar o robô usando a transfiguração ociosa. Bom, pelo menos ele achava isso, porque aí é nos apresentado pelo Muta que ele possui uma técnica que é o domínio simples. Esse domínio simples é uma técnica que basicamente cria um outro domínio, só que pequeno na área da pessoa que ativou essa técnica, protegendo a pessoa dos efeitos de uma expansão de domínio do inimigo. Ou seja, o domínio que o Mahito tinha feito das mãos
ele tinha botado no Muta não funcionou, porque ele já tinha ativado ou ativou na hora mesmo essa técnica. Por isso que ele conseguiu voltar com o robô dele. Ele acabou pegando o Marrito de surpresa, perfurando a barriga dele. Eu sei que o Marrito dificilmente morre, mas a cada cena que eu vejo ele sendo perfurado dá uma satisfação, meu amigo. Essa perfuração dele, todos os bichos que podiam existir saíram de dentro dele. E aí, o Muta, todo feliz depois de ter vencido ele, supostamente cortou aparecendo uma cena dessa garota aí, que eu me esqueci o nome dela, mas ele gosta dela aparentemente. Depois disso voltou, dele todo felizão achando que tinha derrotado o Marrito, e foi direto pro Getou. Só que, meu amigo, a felicidade do fã do Jujutsu dura pouco. O Marrito chegou perfurando todo o Mekamaru. Ele chegou do nada, cara, com essa cara aí, esse filho da mãe. Não, mano, eu peguei ódio desse cara. E na hora, o Muta chamou o Mekamaru dele, o padrão, lá que tem uma estatura de humano pra proteger ele. E aí apareceu o Marrito, que parece uma minhoca, sei lá o que ele virou agora, mano. E o Muta ainda tinha um daqueles cilindros. E ele mesmo tava querendo atacar, dessa vez, o Marrito. E o Mekamaru com o Muta avançaram no Marrito. O Marrito, enquanto isso, todo felizão, né? Esse vagabundo. E, mano, olha, essa cena... Não, essa cena, velho. Mano, o Muta foi e avançou com o Marrito, cara. Os dois, mano. A cena se encontrou. Olha essa cena do Muta, cara. Essa cena, eu gostei muito dessa cena. E aí eles se encontraram e cortou de novo. E aí ela tava conversando com ele, aquela garota. E claramente deu pra perceber que ela também gostava dele. Só que aí ela disse que queria se aproximar mais dele, que algum dia queria visitar ele. Mano, me deu uma pena dela nessa hora. E aí corta e aparece essa cena aí. O Mekamaru Kumuta morreu. Eu, eu tô rindo aqui, mas eu tô rindo pra não ficar depressivo mesmo. E é melhor vocês se acostumarem, porque é daqui pra pior esse arco. E aí corta a cena e já corta já pro centro. E é nos explicado que alguma pessoa abaixou uma cortina entre uma cidade, essas duas cidades aí, que eu não vou pronunciar elas porque eu não sei pronunciar. Mas abaixaram uma cortina e nessa cortina nenhuma pessoa normal conseguia sair dela. E aí teve essa cena extra que eu gostei dela, porque essa cena extra é diferente do mangá, que eles só falaram que abaixaram a cortina, aqui eles explicaram como, mas também eles botaram na cena como a cortina apareceu. E eu gostei bastante dessa cena que eles explicaram pelo menos como foi que a cortina apareceu e que até as pessoas normais ou algumas viram como a cortina apareceu e teve essa cena que meu colega, depois que apareceu a cortina, foi sal pra geral. Todo mundo que tava nesse centro foi sugado, eu acho, pra dentro do metrô e todo mundo foi de arrasta pra cima, é isso. E esse carinha aí explicou que as pessoas comuns não conseguem sair, só quem consegue sair mesmo e entrar são os feiticeiros. De resto, ninguém consegue. E foi separado equipes, provavelmente pra ficarem vigiando caso alguma coisa aconteça. E as pessoas de dentro da cortina estavam gritando: traga o Satoru Gojo. Eu acho que provavelmente a pessoa que tinha botado essa cortina obrigou as pessoas a falarem isso, porque senão essas pessoas não iam sair dessa cortina. E o episódio finaliza mostrando esse pessoalzinho aí que quer sair do lugar, só que eles não conseguem. E meu colega, olha quem aparece, Satoru Gojo apareceu. O homem está de volta. E nos exatos 20h31 da noite. É isso aí. Se preparem pro próximo episódio, família. Olha, não tenho nada a reclamar desse episódio. Perfeito, assim. E é isso. Até o próximo vídeo, família. Rumo aos 40 inscritos. Tamo junto, família.